Dimension One é um dos grandes canais de RPG que existe por aí. O seu narrador atual, o Brandon, até mesmo fez uma participação muito grande no Critical Role há pouco tempo atrás. E a última campanha que eles embarcaram foi sobre Vampira Máscara, mas é um tantinho diferente. E como muitas obras de vampiro, até mesmo de RPG, tem muitas coisas que a gente pode se inspirar. Dando a ideia para essa série, que é onde eu vou ver filmes, séries, até mesmo campanhas de RPGs e pegando algumas ideias interessantes. Eu sei que o correto seria esperar a série terminar, porém eles não colocarão a série completa no YouTube. Pelo menos eles disseram que não vão colocar essa série inteira no YouTube, e realmente é o que eles fazem geralmente, colocando apenas a primeira e as demais ficando no local pago deles lá específico, que eu não vou pagar para ver este daqui. Mas mesmo assim, apenas com o primeiro episódio a gente pode tirar algumas boas ideias. E não, isso aqui não vai ser uma crítica ao canal, ou nem mesmo uma crítica do episódio, dos personagens, nem nada disso. E sim, é de narrador para ver o que é de bom, o que a gente pode tirar de interessante de lá. A primeira coisa interessante é que eles usam muito do Vampiro à Máscara, porém eles não chamam necessariamente de Vampiro à Máscara. É o que é interessante, é um meio termo que fica num limbo legal. Por quê? Até mesmo a campanha deles foi anunciada oficialmente pelo Instagram e alguns outros meios do Vampiro à Máscara da Paradox, ou seja, dando uma impressão de uma campanha bem oficial. Porém, ao mesmo tempo, o mundo que se passa é um mundo meio que análogo aos Estados Unidos, meio que, eu não vou dizer uma comédia, uma paródia, mas é um lugar muito exagerado do que seria a nossa Terra de verdade. O que seria também o Mundo das Trevas, porém o Mundo das Trevas é para baixo, né? Mais low, mais dark, e para lá parece um pouco mais feliz, eu vou dizer assim a palavra. É o mundo adaptado do nosso mundo que adapta o Mundo das Trevas. Eu acho que demonstra um bom estigma, é que você não precisa usar tudo do Mundo das Trevas, você pode usar partes do Mundo das Trevas. Claro que eu não vou estar aqui para falar até onde vai Vampira Máscara, até onde não vai Vampira Máscara, senão a gente vai entrar na ideia do barco de Teseu. O quanto do barco do Teseu tem que ser retirado e reposto para ainda ser o barco do Teseu. E é uma coisa difícil, eu acho que o próprio narrador de lá entendeu, ou a equipe entendeu, quase não usam o nome Vampira Máscara, porém eles usam toda a estrutura interessante de Vampira Máscara, tendo a Camarilla, Prince Justicars, Anchors, entre outras coisas, que fazem parte de toda a dinâmica muito mais interessante do vampiro. O que dá a liberdade para muita gente começar a pensar, então, de não apenas usar o Vampiro à Máscara ao mundo, mas de usar partes do mundo do Vampiro à Máscara para fazer outras coisas, o que é extremamente interessante. Claro que a gente tem aqui, então, é um grupo de pessoas que já tem um mundo muito bem pré-estabelecido e que eles, na verdade, formaram este mundo como um coletivo. Então são pessoas que já se conhecem. Eu acho que seria muito mais difícil, ou quase que impossível, você entregar este mesmo tipo de narrativa e coletividade para um grupo novo de pessoas. Teria que ser um grupo antigo. Ainda assim, dá para você começar a tirar essa ideia. Para mim, na verdade, o prato principal foi a trama inicial, não a festa ou as insanidades que os jogadores fizeram, e sim que o local onde eles vivem, que eu não vou lembrar o nome, ele é uma cidade muito específica, imaginária dos Estados Unidos, do qual começou a ficar rica devido à tecnologia do mundo atual. Então era um lugarzinho mais pobre e que foi alçado à fortuna e a importância devido à nova tecnologia, devido ao novo mundo. Só que demorou um bom tempo para Camarilla criar interesse por essa cidade. Só que nessa cidade já existe uma grande concentração de vampiros, existe uma organização de vampiros que eles fizeram por conta própria. Existe, na verdade, um príncipe, um xerife e entre outras coisas que são cargos da Camarilla, mas eles nunca são oficialmente da Camarilla. Eu faria um pouquinho diferente nesse caso. Eu faria que existisse sim um grupo de vampiros organizados, mas faria eles um pouco mais análogos aos anarquistas e não à Camarilla. Eles teriam uma figura central que chamaria de barão, ou daria até mesmo outro nome para distanciar dos anarquistas, e que essa cidade, então a Camarilla chegaria a falar: olha, é o seguinte, vocês chamaram nossa atenção e a partir de agora vocês vão ser parte da gente. Se organizem, demonstrem que vocês podem entrar para nossa organização. Este é um plot hook muito interessante. Então, imagina ter um bando de vampiros na cidade, a Camarilla chega e fala: olha, a partir de agora, vocês vão ter que, primeiro, se demonstrar pra gente, pra ver quem é importante, e aí a gente vai instituir a Camarilla aqui, vocês vão ganhar todos os benefícios. Todo mundo vai pular pra cima, todo mundo vai querer alguma coisa. E aí vai ser uma briga desgraçada pra ver quem vai ser príncipe, pra ver quem vai ser primogênito, senescal, dentre outras coisas. Eu tenho até vídeo falando sobre um jogo político e também sobre como se tornar príncipe.
e farei mais no futuro, mas este é uma trama muito interessante, porque demonstra que tem meio que um espaço vazio, e esse espaço vazio vai ser preenchido pelos jogadores. Isso é importante, é um espaço para os jogadores conseguirem alguma coisa. Por que que eu digo isso? Porque raramente um jogador do V5 vai conseguir sair lá de neófito para Prince. Não é impossível, mas para você fazer isso de forma coerente dentro do mundo das trevas, você vai precisar de muito tempo. E essa ideia de você ter uma cidade nova nos dá muitas possibilidades de fazer algumas coisas. A máscara não é tão forte, as tradições não são tão fortes, só que ao mesmo tempo que você não é tão forte, mas você precisa começar a obedecer isso porque o seu novo patrão quer e você quer chegar a isso. Ou até mesmo, quem sabe, ter alguns anarquistas no meio dos jogadores e eles querem ir contra este movimento porque gostam da liberdade. Existe muito aí, e sem contar que é um bom jeito de você estabelecer uma cidade para o seu mundo. Você fala, olha, faz isso, joga durante um tempo, estabelece a Camarilla ou não estabelece a Camarilla, vocês fazem novos personagens e aí, bum! Você cria uma cidade onde todo mundo conhece todos os NPCs, e na verdade alguns NPCs antigos, como o Prince e outras coisas, são até mesmo personagens antigos dos seus jogadores. É um ótimo jeito de você fazer um grande world building. E você chegou mais ou menos à metade do vídeo, gostaria então que você pedisse aquele like, comentário, se inscrevesse no canal, compartilhasse e acompanhasse aí o canal em tudo. E ligando com essa ideia geral de ser um mundo próprio deles, com uma ideia de Vampiro à Máscara, ser um negócio diferente e que os jogadores e os personagens estão tendo contato com a Camarilla pela primeira vez, é um ótimo jeito de você explicar as regras para os seus jogadores. Você pode pegar então um bando de pessoas novatas que nunca jogaram Vampiro à Máscara antes, fazer com que eles façam vampiros os mais insanos possíveis e então começar a colocar eles contra as regras da Camarilla. Ou eles aprendem ou eles sofrem a morte final. Mas ainda assim é um bom jeito de você conseguir instigar alguma coisa. Eu vejo, por exemplo, pelo meu vídeo do Prince da Camarilla, de as pessoas têm curiosidade de o que é um Prince, de como funciona a política interna. Em vários momentos do jogo, o narrador tem que explicar quem são esses cargos e por que eles são importantes. E isso não é ruim, porque o lore dump, né, você jogar um monte de lore em cima do jogador, só é ruim quando esse lore dump não é necessário. Se o jogador pede uma explicação, este é o momento para você poder explicar bastante. Claro que você vai ficar 20 minutos explicando, mas quando alguém te fala, por que o Senescal é importante? Você fala, olha só, aí você explica. E o jogador, ele não apenas vai entender, mas vai absorver melhor aquela informação. Não totalmente, mas vai aprender um pouco. E isso é interessante, porque você vai conseguir fazer isso com literalmente tudo. Assim, você quebrou as tradições. O que é uma tradição? E aí você começa a explicar o que é uma tradição. E qual tradição ele quebrou, e por assim. Você colocando eles seria muito mais normal para neófitos, ou para fledglings. Você colocar isso porque eles nunca sofreram com isso. Eles nunca tiveram que passar essas regras. Claro que a primeira e a única regra que a maioria dos vampiros segue é da máscara, ou seja, se esconder dos humanos para poder sobreviver. O único secto em massa que faz isso é o Sabá. E eles estão muito mais fracos hoje em dia na V5. Ou pelo menos muito mais desorganizados. Se você ainda não assistiu esse episódio do Dimension 20, eu acho que vale a pena. É uma energia bem diferente da maioria dos jogos de Vampiro à Máscara. Mas eu acho que serve como prova de que você pode usar muito do mundo do Vampiro à Máscara sem chamar de Vampiro à Máscara e fazer algo interessante. No nível do seu jogador, não tô falando de nível de expert, inteligente, não. No nível de energia, no nível que eles gostem. Claro que você não precisa... Você fala, não, tem que ser desse jeito. Não, existem vários jeitos de você fazer um mundo de Vampiro à Máscara. Então, o Dimension 20 ele demonstrou muito bem um novo tipo, né, de narração dentro do Vampiro à Máscara. Demonstrou que você pode fazer muita coisa, ao mesmo tempo que demonstrou que você vai ter que perder algumas essências para fazer alguma coisa. Então você não vai ter um jogo mais purista ou conservador de Vampiro à Máscara, ao mesmo tempo que você vai ter algo mais focado nos seus jogadores ou focado no que eles querem. Claro que muitas das vezes as pessoas leem Vampiro à Máscara e querem jogar aquele mundo específico daquele jeito. E é normal, porque é um mundo muito bem construído. Mas talvez para iniciantes que você queira introduzir ao mundo das trevas, seja uma boa pedida.